Nessa tela que eu estou nesse momento é a tela do dashboard, é o painel de indicadores, no qual você vai coletar aqui nesse painel todas as informações aí financeiras do seu negócio, tá? Mas não vamos começar por aqui, vamos começar no início. Essa planilha, a navegação dela se dá pela parte superior. Então temos aqui alguns botões, o dashboard, cadastros, movimentações, relatórios e ajuda, tá? Começando com ajuda, aqui você vai colocar a sua logomarca. Então aqui nesse campo aqui, ó, você coloca a tua logomarca. Então você deleta essa imagem aqui, certo? Aí vai ter aqui o menu do Excel, né, que eu vou exibir. Você vem aqui, ó, inserir ilustrações, imagens e procura pela imagem aqui no teu computador, ao colocar sobre as células desse dispositivo, coloca dentro desse quadrado laranjado que ele automaticamente vai aparecer nas abas, todas as abas da planilha, beleza? Feito isso, vamos para agora a área de cadastros. A área inicial aqui é a área de cadastros. Nessa área, você vai iniciar aqui configurar, né, a planilha para a sua realidade. Então, o que você vai fazer inicialmente? Comece pelo plano de contas. Aqui você vai definir quais são as suas categorias de receitas, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou simulando como se fosse uma empresa que presta assistência técnica e venda, né, de celulares. Então, ele também presta, então, quais são os tipos de receitas? Assistência técnica, realiza cursos de conserto de telas, enfim, né? Vendas de peças e aqui alguns outros tipos que pode deixar liberado, né, em branco aí para colocar. Então, assim que você vai deletar tudo isso aqui e vai indicar quais são as categorias, as suas fontes de receitas do seu negócio, beleza? Para cada uma dessas aqui, vai abrir aqui as subcategorias. Então, assistências, tem aqui os tipos de assistências, cursos, os tipos de cursos. Tudo isso aqui são categorias e subcategorias, tá? Não veja isso como cadastro de produtos. Por exemplo, tenho aqui vendas de celulares, né? Ah, tenho esse celular, tenho um iPhone e tal, iPhone e tal, iPhone e tal. Não, são categorias. Você tem que tudo pensar assim como categoria. Grupos que dentro dele terão itens aí presentes, né? Mas tem que são categorias, tá certo? Um pouco mais para baixo, nessa mesma tela, tem a mesma coisa, só que para despesas. Por exemplo, tem despesas com colaboradores, despesas com investimentos, despesas com custos de vendas, despesas com fornecedores. Aí, a subcategoria, tá, dentro de colaboradores eu tenho folha de pagamento, tenho 13º, tenho INSS, tenho comissões, tenho adiantamentos. Dentro de custo de vendas, tem matéria-prima, tem o frete, por exemplo, né? Então, você vai, conforme você coloca aqui, ele vai carregar aqui automaticamente, você define aqui quais são as subcategorias, beleza? Então, essa é a primeira tela de plano de contas. Clicando aqui, ó, no submenu, né, tem um menu cadastros, menu plano de contas, clico em metas, ele vai abrir aqui a tabela de metas. Aqui você vai colocar, ó, preencha abaixo as metas para o próximo ano de cada categoria de receita e despesa. Observações. As categorias devem ser cadastradas na tela anterior, plano de contas. Então aqui ele vai puxar automático para cá as informações, tá? Não nem dá para digitar nada aqui, ele já vem automático. As categorias de receitas, você vai definir aqui à frente qual que é a categoria de gasto, de ganho, né, por mês, por fonte de receita, e vai trazer o total do ano automaticamente. Então, eu pretendo aí, a minha meta de ganho com assistência é R$5.000 em janeiro, 5 mil em fevereiro, 6 mil em março e assim por diante. Você vai colocar aqui as suas metas de ganhos. E aqui mesma coisa para os gastos, tá? Esse aqui eu vou deletar. Aqui eu vou deletar também, que está em branco. Então, quais são as metas de gastos com colaboradores, com investimentos, né? Enfim, com cada uma das categorias ao longo do ano, ok? Contas bancárias. Essa tela aqui é muito importante para o bom uso da planilha, para os relatórios principalmente. Contas bancárias. Você vai definir aqui, ó, informe abaixo, as contas bancárias. Você vai definir quais são as contas que você tem. Por exemplo, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Nubank, conta poupança. Aqui não necessariamente precisa ser conta de banco, tá? Ah, eu tenho a carteira, tenho o caixa da empresa, em dinheiro físico. Você pode colocar aqui, caixa da empresa. Beleza? Ah, tudo que você quer controlar, o saldo que tem de maneira individual, você coloca aqui. Não, eu não quero controlar, não tenho várias contas bancárias, tenho apenas uma conta bancária que eu vou usar ela para tudo. Não quero controlar por conta. Tenho que usar essa tela mesmo assim? Sim, você tem que definir aqui, né? Pode deletar tudo isso aqui e colocar conta da empresa, tá? Pode colocar assim, por exemplo. Por quê? Aqui na frente, nós temos que colocar aqui, ó, saldo inicial na conta para iniciar o fluxo de caixa. Ou seja, nesse momento que você está iniciando a planilha, iniciando o uso da planilha,
Quanto que você tem na conta da empresa, por exemplo, ou quanto que você tem no Banco do Brasil, no Bradesco, na Caixa. Coloca aqui o saldo inicial. Esse saldo inicial é só nesse momento, tá? Só no início da planilha. Depois não precisa preencher mais absolutamente nada aqui, beleza? E aqui a data, ó, a data que está iniciando essa conta, tá? Então eu estou iniciando o Banco do Brasil na planilha no dia 1º do 10, dia 2/1, dia 3/5. Você vai colocar a que data se refere esse saldo inicial. Próximo. Cadastro do cliente. Aqui uma base de cadastro do cliente, com o nome do cliente, o CNPJ, CPF, endereço, cidade, estado, telefone e e-mail. Aqui o único campo obrigatório aqui é o nome do cliente. Se não quiser preencher esses demais, não precisa. Fornecedores, mesma coisa, tá? Fornecedores, todos os campos aqui, mas o que é obrigatório aqui é o campo de fornecedores. Beleza, vamos agora para movimentações. A tela de movimentações é a tela aí, digamos que é o coração da planilha. Ela que bombeia tudo para todas as telas, todos os relatórios, todo o dashboard, tudo passa por aqui, ok? De que maneira? Nós temos duas telas de movimentações. Temos a tela de entradas, aqui que a gente está nesse momento, e a tela de saídas. Quando você clica aqui nesse botão, ó, tem ir para saídas, ir para entradas, ir para saídas, ir para entradas. Aqui ele identifica em que tela você está. Agora estou nas entradas, ir para saídas, estou nas saídas. E as cores que também identifica isso. O alaranjado é saídas e esse verde é entradas, tá? O que você preenche aqui? Você começa pela categoria. Você vai primeiro, né, indicar qual que é a categoria. Então, eu estou lançando uma entrada, lançando uma venda, né, lançando aqui registrando um faturamento. Você vai colocar aqui a categoria, por exemplo, cursos, né? Cliquei aqui na setinha, ó, clica na setinha e seleciona, né, uma delas. Selecionado cursos, ele vai abrir a subcategoria ao lado somente dos itens que fazem parte de cursos. Então, se eu selecionei aqui, por exemplo, assistências, na próxima célula vai trazer somente itens relacionados a assistências. Observações é um campo, não é obrigatório, você preenche se quiser aqui mais informações. O valor dessa receita, se quiser indicar qual que é o cliente que está fazendo esse pagamento, você indica aqui por essa seta, né, ou digita o nome dele, tem que estar cadastrado para isso. Conta bancária, você informa qual banco, qual conta, qual caixa você está movimentando, de onde está entrando esse dinheiro, né, para onde está entrando esse dinheiro, esse valor. Até quando você deve receber? Olha só, data vencimento. Então, se você quiser controlar algo que quer controlar aí uma data prevista, digamos assim, vamos deletar aqui a data de pagamento, você pode colocar aqui a data vencimento, que significa exatamente isso. Até quando eu devo receber isso? Se você fez a venda e já recebeu, não precisa preencher a data de vencimento, tá? Não é obrigatória. Você preenche só se você quiser realmente controlar esse recebimento. Por exemplo, isso aqui do dia 15/8/2025 é uma data passada, a data que eu estou gravando esse vídeo, então ela está atrasada, tá? Conta automaticamente como atrasada. Agora, se fosse 15/8/2030, aí ele está como previsto porque é uma data futura ao momento que eu estou gravando esse vídeo. E fica amarelo automaticamente. A partir do momento que eu coloco aqui que foi recebido isso, ele fica concluído automaticamente. E aí que você indica, né, digita aqui qual que é a forma de pagamento, de que maneira você recebeu isso, tá? Se foi no Pix, se foi no depósito, se foi no boleto, enfim. Essa tela de entradas e também para de saídas é uma tela única, tá? Não precisa separar por ano, não precisa separar por mês, não precisa separar por nada, por dia. É uma tabela que você vai lançando para baixo, tá? Você pode ir lançando sem limite para baixo. E aí você pode utilizar os campos de filtro aqui no cabeçalho para filtrar. Por exemplo, clico no filtro do status, ó, quero ver tudo que está atrasado. Eu clico no filtro do status, aqui tá, ó, coloca aqui atrasado, do ok, ele vai trazer só o que está atrasado, por exemplo, tá? Então, sempre lembrar de limpar o filtro depois que fizer o filtro, né, para poder lançar novos dados. A tela de saídas é exatamente a mesma coisa, só que aí tudo relacionado a despesas. Próxima tela é a tela de relatórios, tá? A tela de relatórios, a área de relatórios, um detalhe importante sobre os relatórios. Eles são 100% automáticos, você não precisa preencher e não deve preencher absolutamente nada nesses relatórios, tá? Deixa eu exibir aqui o menu do Excel novamente. Então vamos lá, os relatórios você não preenche absolutamente nada, tá? São relatórios, são 100% automáticos, você não precisa preencher nada, vem tudo para cá de maneira automática da tela de movimentações. O primeiro relatório que nós temos aqui é o relatório de meta versus realizado, tá? Então percebe que fica alaranjado indicando que estamos nessa tela. O objetivo dele é mostrar o previsto, ou seja, a sua meta que foi cadastrada aqui, tá? Que você teve de previsão, que você orçou, que você planejou receber e gastar, né? Versus o quanto realmente você realizou.
Então, por exemplo, que ano que eu estou visualizando esse mês aqui? Ó, janeiro a dezembro, 2024. Que você informa o ano, ó, 2025, 2023, 2030. Você preenche aqui essas informações, 2025, né? Vou botar para 2024 que tem dados lançados. Em janeiro de 2024, o previsto de recebimento total era de 7.200, realizou 5.238, sendo 1.189 com assistências, 1.463 de vendas de peças, 2.586 de novos, dois, outra categoria. E aqui tem o previsto para cada um deles, tá? E aí vem isso distribuindo mês a mês. Se eventualmente aparecer essas hashtags aqui na tua planilha, significa que os dados aqui digitados não cabem na célula. O que você faz? Aumenta a largura dela. Você aumenta que o valor vai aparecer aqui, tá bom? Beleza. Outra informação muito importante, né, é o tipo de visualização, tá? Isso aqui é muito importante, você pode às vezes deixar despercebido e achar que está calculando errado. Tem dois modos de visualizar, somente realizado e realizado e previsto. O que é esse previsto aqui? Ó? Esse previsto é diferente desse previsto. Esse previsto aqui é o planejado, quando você planejou de receber. Esse previsto aqui, ó, se você clicar aqui em realizados e previstos, ele vai mudar alguns números. O que significa isso? Quando a gente marca somente realizado, ele considera apenas e exclusivamente o que estiver concluído aqui, tanto nas entradas e também nas saídas. O que está como atrasado ou previsto, ele não entra lá nesse relatório, tá? É somente o que realmente você pagou ou o que você recebeu, que realmente já entrou e movimentou a conta. Agora, se você quiser ver uma projeção, tá? Eu quero considerar tudo que está previsto para acontecer, que está previsto para amanhã, previsto para depois, enfim, para receber e para entrar, né? Das datas de vencimento. Aí ele vai considerar isso para você ter uma projeção de faturamento, de lucro, tá bom? Mesma coisa vale para os gastos, tá? Os gastos é exatamente igual, o de cima, só que daí considera tudo que teve de gasto, beleza? E aqui embaixo traz o resultado. Se fica vermelho assim, ó, indica que teve prejuízo no mês, tá? Então ele vai trazer aqui automaticamente, ó, o resultado, o total de faturamento, né, de recebimentos, menos o total de despesas. Já traz aqui automaticamente. E no final tem o total do ano, tá? Para todas as categorias e subcategorias também, e previsto versus realizado. Próximo relatório é relatório fechamento mês. Esse relatório também 100% automático, ele traz aqui para gente um cenário mensal, um mês específico. Ah, eu quero ver o fechamento de fevereiro de 2024, ou eu quero ver o parcial de fevereiro de 2024, caso esteja nesse mês, né? Vai trazer o parcial dele. Mas a ideia aqui é você abrir um pouco mais o mês e ver certinho como que tá aí as projeções e conforme vai acontecendo. Então, por exemplo, em fevereiro de 2024, eu planejei receber 7.200, recebi 11.581, então foi ótimo, eu recebi 161% do que eu planejei receber. Esse valor distribuído, então eu planejei 5.000 de assistência, realizei 3.149. Eu planejei 100 de custos e 100 de vendas de peças, não realizei nada, 0%. Da categoria novos 1, eu planejei 1.000 e fiz 8.482, então realizei 843% do que eu estava planejado, tá? E mesma coisa vale para as despesas, ó, quanto planejou gastar e quanto gastou de fato, e aqui mostra a porcentagem e aqui distribuído por categorias. Temos também o relatório DRE detalhado, tá? Que ele é parecido lá com o relatório de meta versus realizado, né? A diferença é que não tem o planejado, não tem a meta, é só o realizado. E aqui ele traz detalhado, ó, dentro de cada uma das categorias. Então, por exemplo, tá, eu fiz aí 3.149 de assistências em fevereiro de 2024. Mas com o que foi exatamente? Ele vai trazer aqui, ó, conforme você lança lá em movimentações, ele vai distribuir esses 3.149 entre as categorias. E por que aqui não está aparecendo esses valores? Porque aqui em movimentações eu não estou usando a subcategoria, não está preenchido subcategoria, né? Então ele não vai carregar lá, porque não está sendo preenchido. Mas se eu eventualmente preencher aqui, ó, por exemplo, R$ 706 de consertos de telas em julho de 2024, ele vai aparecer aqui no DRE detalhado, ó, 706 em julho de 2024 em consertos de telas. Então já traz aqui pra gente, tá? Então isso vale tanto para entradas quanto saídas, o planejado, o realizado, né? Conforme tiver marcado aqui em cima, somente realizado e previstos, distribuídos também por subcategorias. O
O próximo relatório é o relatório de conciliação bancária, também automático. O objetivo dele é você visualizar dia a dia de um mês específico, né? Você seleciona um mês aqui e digita o mês e digita o ano, por exemplo, julho 2025, ele vai trazer do dia 1º até o último dia do mês, aqui traz o dia da semana, tudo automático, né? O quanto iniciou tua conta, o quanto entrou nesse dia, o quanto saiu nesse dia e o quanto finalizou. Tá? Dia a dia ele traz isso. O legal aqui, no caso 2024, o legal aqui é que ele traz, você consegue considerar também somente realizado e considerar previstos, e você pode filtrar por uma conta bancária, tá? Eu quero ver só do Nubank. Você consegue fazer uma conciliação bancária para visualizar por conta bancária. Então, pode usar esses filtros aqui à vontade para você selecionar uma conta específica. Ele mostra ó, claramente, por exemplo, no dia 5/7/24, iniciou a conta com 18 mil, entrou 1.594, saiu 424, então de 18.807 finalizou o dia com 19.977. Próximo relatório é o relatório de fluxo de caixa. Ele é exatamente a mesma coisa do outro anterior, porém ele traz isso cenário mês. O quanto iniciou a conta em janeiro de 24, iniciou com 3 mil, entrou 6.330, saiu 10.420. Então teve mais saídas do que entradas, né? Então ficou aí e zerou o que estava inicial, ficou no negativo 1.190 negativo. É que ele vai trazendo para você o total, né? A evolução de saldo em conta. E aqui temos um gráfico também que mostra isso. E por fim, nós temos aqui o nosso dashboard, o painel bonitão, onde vai trazer para você de maneira automática todos esses cenários visuais. O que você preenche ou você seleciona aqui nesse dashboard, tá? Primeiro, você deve alternar o ano aqui, ó, em 2024, coloca 2025, para ver o cenário aqui de 2025. Ou 2024, por exemplo, você consegue mudar o ano, ele vai se alterando com base nisso. Aqui do lado nós temos a análise do mês, tá? E essas quatro áreas aqui, ó, esses 4 gráficos, né? Eles trazem análise de um mês específico, janeiro, fevereiro, março, desse ano aqui selecionado. Então, em fevereiro de 2024, eu tive 8.539 de despesas, 11.581 de entradas. Então, eu tive um lucro de 9.259. Então, já traz aqui o total certinho, né? Aqui nós temos meta versus realizado, ó. Então mostra aqui deixa eu dar um zoom, mostra por categoria de entradas o quanto teve ó, de realizado e a barrinha mais clara é a meta. Então você consegue visualmente visualizar onde você teve mais ou menos do que a meta, do que foi planejado, tá? Aqui na parte superior nós temos aqui 2 cards, ó. Você planejou receber 7.200 e recebeu 11.581. Então você recebeu 161% do que estava planejado. Você planejou gastar 400 e gastou 8.539. Então, você gastou 2.135 do que estava planejado. Próxima área aqui, análise evolutiva, onde vai trazer de janeiro a dezembro desse ano aqui digitado aqui em cima, total de despesas, que são as colunas laranjadas, e o total de receitas, que é a linha em verde. Um pouco mais para baixo, evolução tipo de recebimento, meta versus realizado. Então, a meta, a coluna verde, é realizado, a coluna laranjada. Então, quero ver aqui, ó, a meta versus realizado por assistências, de assistência. Então, toda a minha meta por mês e o quanto que eu realizei em cada mês. Evolução de tipo de gasto. Mesma coisa, seleciona aqui um tipo de gasto, ele vai trazer o quanto que eu planejei, né, gastar nesse mês, por mês, e o quanto que eu de fato gastei. Aqui do lado nós temos um gráfico, né, de evolução do caixa inicial da empresa. Então, por exemplo, em janeiro iniciou com 3 mil, fevereiro foi para menos 1.090, março foi para 1.952 e assim por diante. Mostra a evolução do caixa inicial de cada mês do ano digitado ali em cima. E aqui embaixo tem uma área da planilha, onde traz a visão econômica do negócio. Esses 3 cards aqui, eles trazem do ano, tá? O total do ano. Então, no ano, foram 161 mil de receita bruta, 116 mil de custos e despesas, então teve um lucro aí de 45 mil. É que ele distribui, ó, ele mostra, né, de janeiro a dezembro, receitas versus lucro líquido. Então, por exemplo, eu tive 6.330 de receita e o meu lucro do mês, do mês foi menos 4 mil. É que ele vai trazer mês a mês essa receita versus lucro líquido. O lucro líquido é o quanto que sobrou, de fato, no final do mês. E aqui o resultado mensal por conta bancária. Então, ele traz automaticamente, de janeiro a dezembro também, o quanto teve de resultado de caixa mensal por conta. Você seleciona uma conta bancária aqui, ó, você consegue ver
Qual foi o resultado? Qual mês que você teve, que teve mais abatimentos na conta do que receitas, né? Então, por exemplo, todas as contas em janeiro, baixou 4 mil da conta, fevereiro aumentou 3 mil, abril aumentou 5 mil, então ele vai trazer essa informação. E aqui nesse último gráfico ele traz a evolução do caixa, saldo final do mês, também filtrando por uma conta. Então, quanto que finalizou mês a mês essa conta que tiver selecionado aqui, ok? Só para finalizar, ó, aqui em cima tem alguns cards, né? Por exemplo, você tem a receber hoje? Nada. Você tem a receber todo o período, ou seja, tudo que está previsto para receber, 9.265. Você tem para pagar hoje? Nada, mas tem para pagar em todo o período, né? Então, está previsto para pagar R$390, tá? É isso. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte. Estaremos prontos para te ajudar. Faça bom proveito da